Atos 16. Bom, esse capítulo é um daqueles capítulos que parece que vai ter... Parece não, na verdade tem várias histórias diferentes, mas conforme você vai acompanhando a história, você começa a perceber que Deus está conduzindo tudo na mesma direção. São pessoas, histórias e contextos completamente diferentes, mas todas as pessoas estão sendo alcançadas pelo mesmo evangelho. E aqui o capítulo começa com Paulo viajando e algo muito curioso acontece, porque aqui nós vemos de uma forma muito clara Deus fechando os caminhos para direcionar Paulo para outro lugar. Ele tenta seguir por algumas regiões, mas o Espírito Santo não permite. Ele tenta outro caminho e novamente ele é impedido. Eu fico imaginando como que isso deve ter sido para Paulo, porque a gente consegue perceber que ele não estava fugindo de Deus, não estava em pecado ou sendo rebelde. O que ele estava tentando fazer? Pregar. E mesmo assim, Deus continuou fechando as portas. É interessante porque às vezes tudo que a gente está tentando fazer é algo para Deus, mas o Senhor, ele tem às vezes uma maneira de nós fazermos aquilo que é um caminho diferente do que a gente está planejando. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui com Paulo, e isso é muito interessante, porque às vezes nós temos a tendência de pensar que toda porta aberta é uma porta que vem de Deus, e a fechada, uma porta que vem do inimigo. Mas aqui em Atos mostra que nem sempre é assim, por isso nós precisamos de discernimento espiritual, porque às vezes Deus, ele realmente fecha um caminho, mas não é para te impedir de avançar, mas para te conduzir ao lugar certo, ao centro da sua vontade. Aí, durante a noite, então, Paulo, ele recebe uma visão, um homem da Macedônia aparece dizendo para ele assim, vem pra cá nos dar uma mãozinha. E naquele momento tudo na verdade começa a fazer sentido, porque aqueles nãos estavam conduzindo Paulo para um sim maior. Na verdade eu até vejo que apesar de que ele foi impedido, não era para pregar naquele lugar, era talvez um ainda não é o tempo desse lugar ser alcançado, agora o alcance é em outro lugar. E aí ele obedece e eles atravessam então o mar e chegam a Filipos. Filipos é uma cidade um lugar, né, uma comunidade, uma colônia romana muito interessante, porque eles tinham muito orgulho da sua identidade, dos privilégios, e eles tinham uma ligação com Roma muito forte. Era uma cidade que tinha bastante prestígio. E tudo isso tinha muito valor naquele lugar. Isso, na verdade, vai nos ajudar a entender várias cenas que ainda vão acontecer aqui nesse capítulo. Bom, então quando Paulo ele chega lá, ele procura um lugar de oração próximo ao rio. Provavelmente não tinha uma sinagoga, porque aqui esse capítulo não foi citado que ele foi à sinagoga. Então ele vai ali nesse lugar para ter um tempo de oração, e ali ele se encontra com Lídia. Lídia era uma comerciante de púrpura. Isso não era algo, na verdade, comum, porque púrpura na época era um produto muito caro, associado às pessoas que são da classe mais alta. E provavelmente Lídia era uma mulher muito respeitada, influente e bem-sucedida nos seus negócios. Mas aí algo lindo acontece com essa mulher. O texto, na verdade, não diz que Paulo convenceu Lídia. Ele não diz que ela foi impressionada por um argumento de Paulo. E o texto também não diz que ela teve uma experiência emocional super extraordinária. Lucas aqui registra algo muito simples. O Senhor abriu o coração dela. Isso é muito forte, porque existem coisas que só Deus pode fazer no nosso coração. E no coração das pessoas, nós podemos ir, anunciar a mensagem, podemos compartilhar a verdade, mas existe uma obra que acontece dentro do coração das pessoas, e essa obra, queridas, pertence somente a Deus. Lídia, ela tinha recursos, ela tinha uma certa estabilidade e influência, mas aqui Atos nos lembra que nem sucesso, nem estabilidade vai substituir um encontro com Jesus. Nada disso substitui a necessidade de sermos salvas. E logo depois aparece então uma outra personagem, alguém completamente diferente de Lídia. Uma coisa importante de Lídia, ela foi a primeira pessoa que se converteu na Europa, e essa primeira pessoa foi uma mulher. Então isso é muito especial. E aí, indo para outra história, tinha essa jovem, que ela era uma jovem escrava, e ela era possuída por um espírito de adivinhação. Olha o contraste de Lídia com essa mulher. Lídia tinha liberdade, tinha influência, e a jovem tinha sua vida controlada por outras pessoas. A Lídia administrava negócios, e a jovem era explorada, mas ambas as mulheres precisavam do mesmo Salvador. A jovem, ela começa, na verdade, a seguir, né? Tipo assim, ficar atrás de Paulo e dos seus companheiros, e ela dizia algumas coisas que eram verdadeiras. Ela anunciava que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas depois de alguns dias, Paulo decide acabar expulsando aquele espírito, talvez porque ele estava ainda analisando a situação, e eu vejo também que nem toda manifestação espiritual precisa que aconteça algo exato. E isso aqui, na verdade, é muito interessante, porque Deus, ele não precisa que a verdade dele seja sustentada ou anunciada por fontes erradas. Naquele momento, então, a jovem é liberta, mas os seus donos ficam assim muito chateados, não porque ela foi curada, mas porque ela foi restaurada. Porque eles perderam ou iriam perder dinheiro porque ela não ia mais fazer aquelas adivinhações. E aqui aparece uma realidade que, infelizmente, continua existindo ainda hoje.
Porque quando Jesus toca, enquanto na verdade Jesus toca em áreas que não nos custam nada, entende? Muitas pessoas não se incomodam. Mas quando o evangelho, quando a verdade de Jesus, ela começa a atingir os nossos interesses próprios, nossos lucros, nosso orgulho, aquilo que a gente quer controlar ou manipular, aí então a oposição aparece. Essa oposição às vezes vem até mesmo de nós. Nós mesmos às vezes ficamos doídos quando Jesus quer tocar algo em nós. Então isso pode ser algo pessoal ou pode ser também algo externo. Então Paulo e Silas, por causa disso, eles são arrastados para a praça da cidade. A multidão ali, na verdade, se volta contra eles. As pessoas que eram responsáveis, que fala que os magistrados, eles agem rapidamente e mesmo, antes mesmo, na verdade, de uma investigação justa para eles são espancados e lançados na prisão. E aí a gente chega em uma das cenas, na verdade, mais conhecidas e emocionantes de Atos, a cena da meia-noite. Nós podemos até imaginar, porque é tão assim descritivo esse capítulo, as costas, de repente, desses homens feridas, sangrando, os pés deles estão presos, eles não têm, na verdade, nenhuma garantia de libertação, nenhuma promessa de que tudo acabaria bem no dia seguinte. E o que eles fazem? Eles começam a cantar. Eu achei isso impressionante, porque você repara aqui que eles não estavam cantando porque eles iam ser libertos ou porque eles foram libertos. Eles estavam cantando antes do milagre chegar. Eles estavam cantando antes deles receberem aquela vitória. E aí os outros presos, eles escutaram, e talvez esse seja um detalhe que possa até passar desapercebido, porque aquela prisão inteira, ela estava ouvindo como que dois homens reagem ao sofrimento. Porque às vezes nós percebemos que a maior mensagem que nós podemos pregar para as outras pessoas não é aquilo que a gente fala, mas é a forma como a gente atravessa os momentos difíceis, tristes, sabe, turbulentos das nossas vidas. E então, de repente, acontece algo sobrenatural. A terra treme, tem ali um super terremoto e as portas se abrem. As correntes caem, mas ainda acontece algo ainda mais surpreendente nesse capítulo. Ninguém foge. E, sinceramente, o maior milagre daquela noite talvez nem tenha sido o terremoto, mas o fato de que todas as pessoas ali daquela prisão permaneceram ali. Porque Deus, ele não estava apenas libertando Paulo, ele também queria alcançar alguém ali naquela prisão. E é o que acontece, o carcereiro acorda, ele deve ter ficado desesperado, porque ele vê ali as portas todas abertas, então ele entra ali, tipo assim, né, e fica preocupado, na verdade, com o que ia acontecer com ele, porque no contexto romano, se os presos escapassem, os carcereiros também poderiam sofrer a mesma punição dos presos, e aí ele fica tão desesperado que ele decide tirar a própria vida, mas Paulo grita, fala, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém foi embora. Então imagina a cena, o homem, eu achei tão tremendo isso, o homem que havia sido preso injustamente, agora está salvando a vida do homem responsável por guardá-lo. Isso é graça. Isso é evangelho, quando nós estendemos aquilo que foi estendido a nós, a quem nós consideramos que não merece, ou consideramos que é menor ou menos importante do que a gente, ou até que alguém que fez algo contra nós. E aí, o carcereiro, ele faz uma das perguntas, na verdade, mais importantes aqui do livro de Atos. O que eu devo fazer para ser salvo? Ele não perguntou o que ele poderia fazer para não morrer ou para ficar rico, ele perguntou o que eu preciso fazer. Aqui nós conseguimos perceber que esse carcereiro, ele conseguiu perceber no meio daquela confusão toda o que era a coisa mais importante para sua vida. Não era nem mais o fato dele se matar, dele tirar a própria vida. A preocupação dele ali foi a salvação. E naquele momento, todas as outras questões, na verdade, ficam tão pequenas. Porque finalmente, então, ele percebe qual que era a sua maior necessidade. E Paulo responde, creia no Senhor Jesus. Simples, direto no assunto, no ponto ali e completamente transformador. O carcereiro, então, crê e toda a sua família ouve a mensagem. Eles são batizados e aquela casa inteira é alcançada. Então nós conseguimos ver aqui desde o começo que o plano do Senhor era também que esse homem fosse alcançado. O capítulo, na verdade, ele termina aqui com uma outra surpresa, porque no dia seguinte, Paulo ele acaba revelando que ele era cidadão romano e os magistrados, eles ficam completamente apavorados porque eles tinham batido num cidadão romano sem que ele tivesse tido chance de ter um julgamento adequado. E isso era considerado ilegal na época. Eu achei muito interessante esse detalhe porque Deus, ele não apenas sustentou Paulo na prisão, ele também cuidou da igreja que estava nascendo ali em Filipos. A mesma igreja que mais tarde receberia a carta aos Filipenses, que é considerada a carta da alegria. Isso, na verdade, deixa tudo
mais belo, na verdade, aqui nesse capítulo, mais interessante, porque a igreja da alegria nasceu em meio a lágrimas, nasceu em meio a feridas, em meio a prisões. Vocês conseguem perceber aqui que, na verdade, apesar dessas histórias e desse contraste desses personagens, todos eles foram libertos de suas prisões? Talvez Lídia tinha uma autossuficiência que a aprisionava. Aquela mulher escrava tinha algo maligno que a aprisionava. Esse carcereiro tinha talvez um medo que o aprisionava. Então eu vi esse capítulo 16 aqui falando sobre prisões. Diferentes prisões em diferentes contextos e que talvez isso também acontece hoje. Quantas de nós, às vezes, não nos deixamos sermos aprisionadas? Nem toda prisão é uma prisão física ou uma prisão espiritual até. Pode ser também emocional. Então, assim, nós vemos aqui esses tipos de prisões e o Senhor derrubando as correntes de todas. Deus, ele não estava abrindo as portas da prisão. Ele está aqui abrindo as portas dos corações dessas pessoas. E se a gente pensar por alguns segundos, será que em nós existe alguma porta fechada na nossa vida que talvez, sabe, não seja rejeição, mas seja uma direção de Deus para as nossas vidas? Se você encontrar, você pode fazer uma oração muito simples pedindo ao Senhor que te ajude a confiar, mesmo quando você não entenda os caminhos do Senhor. E eu gostaria de perguntar para você se você consegue confiar em Deus quando Ele fecha as portas. Eu gostaria que você pensasse se a sua adoração depende das circunstâncias ou de quem Deus é. Será que existe alguma área na sua vida onde Jesus quer trazer uma liberdade verdadeira? Porque às vezes Deus não nos livra primeiro da prisão. Primeiro Ele quer transformar o coração, o nosso coração. E muitas vezes nós estamos ainda aprisionadas para passar por esse processo de transformação. Deus abençoe.